Bom dia a todos, feliz sábado, que Deus abençoe a cada um que está aí nos assistindo ao vivo pela internet. Gostaríamos de conhecer você que está aí do outro lado, se você puder mandar o seu nome, de onde você está falando e quiser participar conosco dessa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a cada um, né? E que Deus possa usar todo esse momento que o mundo está passando, né? Para despertar os seus filhos, para aqueles que estão longe, que possam voltar para os caminhos do Senhor, para aqueles que estão reafirmar a sua fé, para aqueles que estão buscando a Deus, possam compreender que nós estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra. Nós estamos vivendo aquilo que os profetas um dia pregaram, um dia anunciaram, mas não viveram. Você e eu estamos vivendo esses momentos. Que Deus abençoe este momento para que nós possamos buscar com mais afinco ao Senhor. Eu gostaria de orar antes da gente iniciar o nosso estudo e convidar você que está aí nos assistindo ao vivo para que você possa também se colocar de joelhos para que a gente possa orar, tá bom? Bondoso Deus e Pai, grande Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento, Senhor, em que os Teus filhos se reúnem em suas casas, nós podemos nos lembrar daquilo que aconteceu lá atrás no Egito. Quando o Senhor estava prestes a libertar o seu povo, o Senhor solicitou para que cada um dos seus filhos entrasse dentro dos seus lares com a sua família e ungisse os umbrais das portas da sua casa, para que a praga não chegasse até a sua casa. Isso aconteceu imediatamente antes da libertação do teu povo. E nós vemos, Senhor, que nesses últimos dias, o Senhor está enviando sinais ao seu povo, para que eles também atentem para o momento em que estão vivendo e busquem estar em família. Essa é a missão do terceiro Elias. Restaurar a família, o altar do culto da manhã e da tarde, para que o Senhor possa ser verdadeiramente adorado. Por favor, Senhor, neste momento agora, pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que aqui estiverem assistindo, para que eles possam ter aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos nos últimos dias: paz de espírito e a certeza da nossa redenção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, João, tudo bem? Que Deus abençoe. Estou vendo aqui o Ciro, que Deus abençoe você também, Ciro. Bom dia também ao Jorge Cruz, o Jonathan Pereira. Que Deus abençoe vocês e que nós estamos aqui reunidos, aqui em Santa Maria de Jetibá, no projeto ICEVES. Estamos aqui com um grupo de pessoas que estão aqui sentados assistindo. Vocês não estão vendo, eles estão aqui sentados, mas depois eu posso virar o celular para que vocês possam ver também. Tem pessoas lá no Pará nos assistindo, que Deus abençoe vocês. É uma bênção estar aqui nesse momento para que nós possamos estudar juntos. Estou vendo que tem pessoas também lá da África do Sul. Ô Jorge Cruz, Deus abençoe você, viu? William Matos, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe para que nós possamos ter um momento de culto. Nós vamos estudar um pouquinho agora. Bem-vindo, Anildo. A Naila também, que Deus abençoe, viu? Naila, é isso. É que eu estou de longe aqui. Deixa eu pôr o óculos que é melhor, né? Eu consigo enxergar. Nós estávamos preparando pelo YouTube aqui no computador, mas não deu certo. E então nós resolvemos fazer realmente pelo celular mesmo. Então, que Deus abençoe. Não sei se vocês vão conseguir ver todo o PowerPoint que eu vou estar colocando aqui, mas se não der, eu vou pedir para o meu assessor que está aqui do lado aqui. Ele vai poder virar o celular e vocês poderem ver o que está aqui na tela, tá bom? Eu gostaria de estudar com vocês nessa manhã. Nós já fizemos um estudo aqui muito interessante e foi muito gostoso o momento que a gente passou aqui tirando algumas dúvidas. Temos duas visitas aqui conosco, a Andresa e a Stephanie. Elas vieram lá do Piauí, estão aqui nos visitando e tiramos aqui algumas dúvidas, não só dela, como de outras pessoas também. E nesse momento eu gostaria de abrir a Palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui a Palavra de Deus dentro do Espírito de Profecia. Nós vamos falar sobre aproxima-se o tempo de angústia, né, que está no capítulo 39. Bem-vindo, Lucas, do Grande Conflito. E o capítulo 39 do Grande Conflito vai falar sobre o tempo de angústia que nós vamos estar vivendo dentro em breve.
Então, muitas pessoas têm medo do Apocalipse, têm medo de estudar a palavra de Deus, mas isso é a palavra de Deus nos mostrando o caminho que nós vamos seguir para que nós não nos desviemos dele, para a gente saber que aquele mesmo Deus que guiou o povo de Israel no deserto, passou por grandes lutas e dificuldades, é o mesmo Deus que vai estar nos guiando daqui para frente. E muitos estão já se preparando para esse momento. A preparação é o caráter, não é você ter reservas de comida, é a preparação do seu caráter que precisa estar de pé. Porque não adianta você ter tudo e o seu caráter não está pronto. Né? Laura, seja bem-vinda, viu, Laura? Sunei, também. Rosilaine Matos, né, Rosilaine? Está aqui do nosso ladinho assistindo, né? Que Deus abençoe todos vocês. Bom, então vamos lá. Aproxima-se o tempo de angústia, né? E haverá uma grande comoção mundial. Muitas pessoas nos indagam como vai ser o tempo de angústia, quando isso vai acontecer, né? Então, como é que isso vai acontecer para o povo de Deus? Como é que vai ser? Porque nós vamos estar envolvidos nisso. O mundo todo vai estar num grande colapso. A senhora White diz que no tempo do fim... Fala para mim, por favor, Daniel. Ah, já coloquei. A senhora White diz que no tempo do fim, tudo que pode ser abalado, será abalado. E aquilo que não pode também vai ser abalado. Tudo vai ser abalado. Então, todas as estruturas físicas, espirituais e também do governo serão abaladas. O homem não vai saber para onde ir. Isso vai levar o homem a tanta angústia que eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ô Patrick, tudo bem? A Bíblia em Lucas, capítulo 25, capítulo 21. Olha só, nós estamos chegando no limiar desta profecia aqui. E diz assim, Lucas 21, verso 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, o que diz aí? Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E olha como é que vai estar os homens, né? Desmaiando de terror. Só por que eles estão desmaiando? Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então nós estamos vendo que o mundo todo vai entrar numa grande comoção e vai entrar num grande momento de terror, né? E esse momento de terror vai trazer uma angústia sobre todas as pessoas. Hoje nós estamos vendo aqui, ontem eu estava aqui, uma pessoa mandou uma live pra gente, um vídeo, que ela foi almoçar no shopping, lá no Rio de Janeiro. E inclusive ela é genro de uma das pessoas que está aqui conosco. E nesse vídeo que ela mandou, ele entrou dentro do shopping e estava tudo fechado. Ele foi procurar para um lugar para almoçar e não tinha nenhum lugar para almoçar. Tudo fechado. E aí ele disse também que essa foi outra pessoa que queria vir para cá, né, nos visitar. Ela disse que as fronteiras estavam fechadas, que ônibus estadual não entrava e nem saía. E que só podia sair se fosse com o próprio carro. Então imagine, irmãos, as pessoas ficam pensando assim, olha, quando sair o decreto eu saio da cidade. Como é que você vai sair se vai estar tudo fechado? Isso aqui é só um sinal para a gente. Para mim, Deus está só dando um sinal de como será o cerco. O cerco de Jerusalém do nosso tempo. Aqueles que permaneceram em Jerusalém morreram todos. Mas nenhum cristão que estava atento à profecia, que saiu de Jerusalém, morreu. Então, olha só. Veja que no tempo do fim existe um cerco. E este cerco vai acontecer também para nós nesse tempo. Então, cuidado para você não ser enganado e você achar que ainda dá tempo, olha, vamos esperar um pouco mais, vamos permanecer. Deus deu ordens claras para nós que é o momento de nós sairmos das cidades e não deixar de evangelizar cidades. Nós vamos evangelizar cidades não por morar nelas, mas por visitá-las e pregar o evangelho lá. Tá? Mas e como vai ser a pregação do evangelho? Pelo testemunho. Uma família bem ordenada é o maior testemunho que o homem pode dar. Então, por isso o ministério do terceiro Elias no tempo do fim é um ministério na família. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, e vamos ver qual é o trabalho então desse terceiro Elias.
Malaquias, capítulo 4. O verso 6. Diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, a obra do terceiro Elias no nosso tempo é uma obra na família, na restauração da família, no culto familiar. Oi, Érica, tudo bem? Alexandre, Deus, seja bem-vindo vocês, tá bom? Deus abençoe a Juliana, que está aí nos assistindo também, tá bom? Então, é uma obra do terceiro Elias, é na família. E nós vemos que hoje o inimigo está atacando diretamente a estrutura familiar, porque é a obra do terceiro Elias, restaurar a família. E hoje a ideia do inimigo é cada vez desmistificar, separar a família. Não existe mais a figura do pai, a figura da mãe, do filho, do homem, da mulher. Está tudo sendo desmembrado. Esse é o objetivo do inimigo. Mas o objetivo de Deus para os seus filhos é restaurar a família. Restaurar o altar da família. Você, homem, você é o sacerdote do lar. Você é o responsável para restaurar a união dos seus filhos e da sua esposa para com Deus. Não é que você tem um peso a mais, mas Deus nos deu essa responsabilidade de sermos o sacerdote do lar. Receber de Deus e passar para os filhos. Receber de Deus e passar para a esposa. A esposa, como ajudadora, como serva de Deus, também recebe as ordens de Deus, que não é do marido, é ordem de Deus. Ela vai ser uma ajudadora nesse crescimento do lar e da família. E quando a gente olha para isso, o triunfo da igreja no tempo do fim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel vai nos falar sobre o tempo em que nós estamos vivendo. E quando você vai em Daniel, capítulo 12, nós vemos o que vai acontecer ali. No verso 1 diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos seus filhos. Aqui responde mais uma pergunta da nossa amiga aqui, querendo saber quem é Miguel. Aqui está dizendo quem é Miguel. E Miguel aqui é Jesus, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos teus filhos. Que filhos Deus vai estar levantando nesse tempo do fim? Aqui diz assim: aqueles que têm o seu nome aonde? Escritos no livro da vida. Então, o grande príncipe levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de quê? De angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Quem é o povo de Deus que ele está falando aqui? Aquele que for achado com o seu nome escrito no livro. Então, no tempo do fim, Deus está nos mostrando aqui. Obrigado, pastor Elias. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua participação. Ronaldo Carmine, tá bom? Deus abençoe você também. Então, olha só, aqui está nos mostrando que Jesus vai se levantar. Toda vez que a expressão se levantar em profecia aparece, ela está mostrando que é o fim de alguma coisa. Então, quando você vai ao Apocalipse, diz assim, que assentaram-se nos tribunais. Quando se assenta na profecia de Apocalipse, é quando se inicia um julgamento. E quando se levanta, significa que o julgamento foi encerrado e está encerrado o processo. Então aqui, Deus está falando que naquele tempo, Miguel vai se levantar, ou seja, encerrou o processo e agora ele vai julgar e livrar aqueles que têm o nome no livro, que foram julgados, foram aceitos, foram selados e agora eles têm o seu nome no livro da vida. Então inicia-se um período de angústia, que está escrito aqui, que é uma angústia qual nunca houve e nem mais haverá. Então imagine só, irmãos, que tipo de angústia será essa? Porque ela nunca existiu e nem nunca vai haver. E aqui diz assim, se você for no dicionário Aurélio, olha o que diz, o que é angústia. Angústia no dicionário Aurélio diz o seguinte: angústia é ansiedade, aflição intensa, né? Ânsia, agonia, tormento ou tribulação. Isso é o que o dicionário Aurélio fala, o que é angústia. E isso tudo vai sobrevir no mundo, que o homem vai até desmaiar de terror por não entender o que vai vir pela frente.
Então, o capítulo 39 do grande conflito que nós estamos estudando agora, que é isso que nós estamos fazendo agora, ele vai falar do final da graça e onde nós estamos dentro desse conflito. Então, nós temos a chuva serôdia, depois o alto clamor, depois o fim do tempo da graça, inicia então o tempo de angústia e depois a volta de Jesus. Então, olá Fabio, tudo bom? Seja bem-vindo você também. Então, aqui nós vemos, deixa eu só virar aqui para vocês darem uma olhadinha na tela, para ficar um pouco melhor. Aqui nós temos então a chuva serôdia, o alto clamor, o fim da graça, a volta de Jesus e o tempo de angústia. E aqui se concentram as informações que nós vamos estar citando hoje. Então, é aqui no tempo de angústia, entre o tempo de angústia e o fim da graça, que nós estamos centrados no estudo de hoje do Grande Conflito, capítulo 39. Se você quiser pegar o Grande Conflito, capítulo 39 e acompanhar, vocês vão ver, nós vamos apresentar aqui em tópicos para você entender melhor. Então, a misericórdia não mais pleiteará. Então, diz assim: quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor do homem. Ou seja, haverá, irmãos, eu não sei quantos de vocês já viram. Olá, Victor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Elisângela? Seja bem-vinda também. Zezinho, o André, nossa, tá enchendo a nossa página. Que Deus abençoe aí todos aqueles que estão nos assistindo. A misericórdia não mais pleiteará. Então, quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia de Deus não mais pleiteará. E olha a página 619 do Grande Conflito que diz: o povo de Deus deu a última mensagem. Ou seja, a mensagem foi dada a todos. Tudo bem, André Santos, Everson Veiga, sejam bem-vindos. O Zezinho também, seja bem-vindo. Então, a mensagem foi dada e não tem mais outra mensagem para o povo. Foi encerrado o processo. Irmãos, eu gostaria muito que eu e você estivéssemos dentro daqueles que estão com o seu livro no livro da vida. Porque haverá angústia dos dois lados. Só que a angústia de um lado é não ter mais a salvação. Não tem mais processo de salvação para eles. A angústia do outro lado é porque haverá um momento em que nós vamos estar, entre aspas, sem um intercessor. Vamos viver nesta terra sem nenhum intercessor. Nós vamos ter pelo poder do Espírito Santo ao nosso lado, nos dando poder para vencer, mas não teremos mais um julgamento. Todo o processo está encerrado. Os anjos dão por encerrada a sua obra, ou seja, o ministério dos anjos em favor dos seus filhos, agora está encerrada a sua obra, não há mais isso. Os fiéis recebem o selo de Deus. Neste momento há dois selos evidenciados, ou o selo de Deus ou o selo da besta, que é o selo do inimigo. Então, dois grupos serão bem distintos e formados neste momento. Eu não sei quantos de vocês já viram alguém possuído pelo inimigo. Se você já viu, sabe que é muito feio o negócio. É terrível. Oi, Pastor Kedson, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o momento em que nós vamos ver aqui em breve, dentro do capítulo 600, na página 619 do Grande Conflito, é que os fiéis receberam o selo de Deus e os que têm o selo da besta, ou selo do inimigo, estão selados também. Um estará repleto do Espírito Santo e o outro estará repleto do inimigo. Para aqueles que já viram alguém possuído pelo diabo, haverá, irmãos, eu preciso arrumar o termo para dizer isso. Haverá um endemoniamento coletivo e mundial. Porque aqueles que não têm o selo de Deus estão completamente sob o domínio de Satanás. Eles não têm mais o poder de escolha. Porque o livre-arbítrio é até que a porta da graça esteja aberta. Depois que a porta da graça se fecha, aqueles que estão perdidos perderam o poder de escolha. Assim como Satanás perdeu o seu poder de escolha quando ele fechou a porta da graça para ele. Eles só sabem fazer o mal. Agora, os salvos, com o selo de Deus, ainda têm o livre-arbítrio e o poder de escolha. Mas eles não escolherão mais desapontar ou desobedecer a lei de Deus. Eles tomarão a decisão e vão obedecer até o fim. Então, encerra o processo de julgamento no céu. Jesus diz, está feito. E agora, ele libera os anjos para as pragas. E aí, encerrou o processo. E começa um processo de angústia nos homens.
tanto de um lado como do outro. Os salvos, a angústia, por quê? Ficam angustiados se estão, como se diz, se confessaram todos os seus pecados, mas eles não conseguem se lembrar de nenhum deles. Olha que bênção. Porque a profecia e a Bíblia diz que quando Cristo encerrar e apagar e purificar o santuário celestial, ele também purificou o santuário da terra. Então nós aqui na terra não vamos conseguir nos lembrar de nenhum pecado para confessar, porque Deus apagou da nossa mente. Olha que bênção, mas isso é uma bênção. Se você estiver vivendo o tempo do fim, a pessoa você consegue, eu lembrei de um pecado, agora eu preciso confessar. Não tem mais intercessor no céu. Se não tem mais intercessor, não tem mais como confessar pecado. Não tem mais processo. O processo está encerrado. Agora, Deus vai só aguardar um momento, e vou explicar depois o porquê que Deus vai esperar esse momento. Por que Deus não volta imediatamente? Por que Ele espera um tempo? Então, os fiéis recebem o selo de Deus e os inimigos recebem o selo da besta. Todos os casos foram decididos, ou para salvação ou para perdição. Está tudo na página 619 do Grande Conflito. Cristo apagou o seu pecado do seu povo no céu e apagou da sua mente também. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é uma bênção de Deus para nós. Então, Jesus cessa a sua obra intercessória, né? E ele está agora, Cristo faz uma solene declaração que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Eu queria que você abrir a sua Bíblia. Vamos lá. Apocalipse 22, versículo 11. 22, 11. E olha a declaração que Jesus faz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olha só, está... Ô, pastor Benjamin, tudo bem? Seja bem-vindo também. Edson Santos, Andressa, Osvair, Carlos Queiroz, todos sejam bem-vindos, tá bom? Um abraço para todos vocês. Então, olha só, agora Cristo encerra o processo. Aqui está descrito em Apocalipse que quando encerrou esse processo, agora quem é justo vai continuar justo e quem é ímpio vai seguir no seu caminho da impiedade. Não tem mais volta agora, ok? Então, vamos seguir lá na nossa sequência. Então, o santuário estará purificado e a obra de Cristo será terminada. Então, como é que... Hoje nós temos de Moisés até a volta de Cristo, nós temos 6 santuários. O primeiro santuário foi o do céu, e ele é eterno. O segundo santuário é o santuário de Moisés. Depois vem o de Salomão, depois vem o de Zedequias, depois vem o de esqueci o nome do outro agora. Herodes, e agora o santuário somos nós. Se você abrir a sua Bíblia em Coríntios, você vai ver. Tudo bem, Gadiego? Seja bem-vindo. Deus abençoe você também pela participação. Maurício. Então, agora, quando encerra esse processo, Deus tem 2 santuários no tempo do fim. O do céu e o da terra. Só que o que suja o santuário do céu é o da terra. Então, para Deus purificar o santuário do céu, ele precisa limpar onde origina a sujeira. E o que é que suja o santuário celestial? Deus criou um sistema de tratamento de esgoto universal. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? O esgoto a gente manda tudo para lá e chega lá, é tratado e aí tira todas as impurezas e a água volta para o rio e depois é captada de novo para as pessoas poderem fazer uso. Deus também criou um sistema de tratamento do esgoto universal. E você sabe o que é o esgoto universal? O esgoto universal é a inicial das 2 letras, dessas 2 palavras. Esgoto universal. Pode escrever aí para mim, quem vai ser o primeiro a escrever o que é o esgoto universal? É a inicial dessas 2 palavras. Esgoto universal. Escreve aí, alguém vai escrever aí. Quem que está ao vivo aí, nos assistindo, pode escrever aí. Isso, exatamente. É o nosso eu. O que Deus quer tratar no tempo do fim é esse esgoto universal, que é o nosso eu. Esse nosso eu dilatado, né, que quer ser maior que os outros, ou o nosso eu inferiorizado, que acha que é um coitadinho, um tadinho. Os dois são um problema. Então eu sou um coitadinho porque ninguém olha para mim, porque eu sou injustiçado. É um eu inferiorizado. E tem o eu dilatado, que é o eu que quer ser maior que o outro, né? Quer ser melhor que os outros. Oi, Hélio, tudo bem? Seja bem-vindo. A Laura também, seja bem-vindo. Então, Deus quer trabalhar esse esgoto universal e tratá-lo, que é o nosso eu. E o nosso eu para ser tratado, isso mesmo, Patrick, é o nosso eu, exatamente como você escreveu. Esse esgoto universal, que é o nosso eu, precisa ser
tratado pelo poder de Deus. E quando a gente entrega o nosso eu a Cristo, então Cristo vai fazer uma transformação em nós, subjugando o nosso eu, lançando o nosso eu no pó da terra, como diz o Espírito de Profecia. Então o nosso eu, quando é lançado no pó da terra, ou seja, não sou eu, mas quem decido. Essa lição dessa semana foi uma coisa interessante que a gente está estudando aqui. Você se lembra da pergunta que eu fiz lá embaixo ontem? Sabe o que é? Eu não lembro qual que era a pergunta, mas o que era? Era o total descontrole. Vocês lembram qual era a pergunta que eu falei? Quem se lembra? Não é total controle, é total descontrole. O que Deus quer fazer em nós hoje? É a gente ter total descontrole. O que é total descontrole? É quando você não mais controla mais nada, você deixa que Deus controle a sua vida. Isso é ter total descontrole sobre a nossa vida, é deixar Deus controlar e não eu fazer as coisas. É Deus quem faz as coisas. Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí quem está no controle é Deus, não sou mais eu. Então eu não sou mais afetado por certas coisas. Deus é que age em mim e Deus é que me dá. Oi, Arimar, tudo bem, meu querido? Deus abençoe, tá bom? Então é total controle de Deus sobre nós. Então o santuário, para ser purificado no céu, Deus precisa purificar o santuário da terra. Deus pede para que nós possamos, então, vencer aquilo que está sujando o santuário celestial. E o que surge o santuário celestial? O que surge o santuário celestial são os nossos pecados. Agora, o santuário, ele é sujo. Quando eu confesso o pecado, me arrependo, então o meu pecado que estava sobre mim é lançado sobre o santuário. E lá no céu, Deus vai fazer uma obra em mim para que possa purificar o santuário celeste. Quando eu não confesso o pecado não vai para lá e não suja o santuário. O que suja o santuário são pecados confessados e arrependidos. E ele permanece lá. Tem algumas pessoas que acham assim, não, então quer dizer que quando eu confesso o pecado, meu pecado é lançado na profundeza do mar. Não. O pecado vai ser lançado na profundeza do mar no fim do processo. Antes do processo, ele permanece lá sujando a cortina que fica entre o santo e o santíssimo. Que é assim que representava aqui na terra. Então eu chegava, jogava o sangue ali 7 vezes, aquele sangue do cordeiro confessado o pecado lá fora no pátio, jogava sobre a cortina e ali então era feito no dia do juízo a purificação do santuário. Só no dia do juízo. Então permanecia lá esse registro. Então, irmãos, quando você confessa o pecado hoje, nós precisamos andar em santidade. Nos afastando do mal a cada dia, a cada momento. Quando então Deus encerrar o processo, é aí que o pecado vai ser lançado na profundeza do mar. E isso ainda vai ser, em segunda instância, lá quando for lançado sobre o bode Azazel, que representa Satanás no tempo do fim, né? E depois ele vai pagar por os pecados daqueles que foram salvos, tá? Então, Deus precisa terminar essa obra e essa obra depende... Por que isso é importante para mim saber? Por que é importante para você e eu saber disso? Porque enquanto eu não me arrepender dos meus pecados e não confessar os meus pecados, Cristo não pode purificar o santuário. Deus precisa de um povo que confesse os seus pecados, se arrependa, para que possa purificar o santuário do céu, purificando você e eu. Ok? E isso é muito importante, porque enquanto nós não fizermos isso, essa obra vai se prorrogando e vai ficando e vai demorando, né? Então, é um tempo terrível que nos aguarda em breve. Os justos diante de Deus, sem o intercessor. O Espírito de Deus é retirado dos ímpios e não dos salvos. Salvos permanecem, porque nós não temos força em nós para vencer. Quem nos dá poder é o Espírito Santo em nós. E Satanás, então, tem domínio completo sobre os infiéis. E os anjos soltam os ventos das contendas. Vai começar, irmãos, uma grande contenda universal. Por quê? Porque agora Satanás vai estar livre para poder fazer isso. O mundo estará em ruína, pior do que Jerusalém quando aconteceu lá o cerco. E depois a natureza também vai entrar em convulsão. Terremotos, furacões, tempestades e muita destruição. É o que está previsto daqui para frente nos nossos dias. E haverá também uma carnificina entre os homens. Por quê? Porque o homem agora se afasta de Deus, perde o poder de escolha e começa agora a perder o amor também ao próximo. Quando perdemos o amor a Deus, perdemos também o amor para com o próximo, né? Seja bem-vindo, Adailton, tudo bem?
Seja bem também André Gamba. Diego Ramos, seja bem-vindo. Bruna, Dória, todos sejam bem-vindos, tá? A gente já começou aqui há algum tempo, estamos falando sobre no tempo do fim, aproxima-se o tempo de angústia no capítulo 39 do grande conflito. Então os ímpios não terão mais noção de que a graça acabou. Os ímpios vão achar que está tudo normal e não tem noção de que o fim da graça já chegou para eles. E o sábado será o ponto de controvérsia. Hoje o sábado ainda não é o ponto de controvérsia. Ele vai ser ainda o grande ponto de controvérsia. E alguns acham que é só guardar o sábado. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Você é adventista do sétimo dia. Eu sei que você sabe que o sábado é o ponto de controvérsia. Eu sei que você sabe que haverá o selo de Deus, que haverá o selo da besta. A questão não é você saber e conhecer. Você precisa ter o poder do Espírito Santo para resistir ao engano. E se você hoje não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, clamando e buscando o Espírito Santo diariamente, você não vai ter esse poder para poder vencer. Então não adianta você só conhecer, você precisa ter o poder do Espírito Santo e você não vai conseguir isso lá na frente. É essa a parábola das 10 virgens. As que tinham o azeite em excesso, em a mais, é que buscaram antes isso. Não foi lá no tempo de prova que elas conseguiram a vitória. Elas conseguiram a vitória antes, quando elas conseguiram reservas, quando elas buscaram o Espírito Santo. Você então precisa ter o Espírito Santo hoje. Ele não é... Irmãos, a gente não vai conseguir enganar Deus. Porque hoje você vive de qualquer jeito, vive no mundo mundanizado, né? Você aproveita as coisas do mundo e quer dizer que é cristão. Você não tem como enganar Deus. Você vai ter que, quando esse relacionamento entre nós, Deus e o Espírito Santo, ele acontece diariamente hoje. E lá na frente, isso vai ser revelado. Não adianta você saber que é o sábado, que é o dia do Senhor, que você não vai... não, eu não vou aceitar o selo da besta. Você não vai ter poder para isso. Porque você não teve o Espírito Santo antes. Você precisa ter o Espírito Santo antes, buscá-lo antes, ter esse poder para poder resistir. Porque senão você não vai resistir. A avalanche do poder que virá, irmãos, será terrível e muito forte. Oi, Vini, tudo bem? Deus abençoe você. A Karina Reis, tá bom? E então haverá um decreto, depois disso, um decreto de morte. Mas se hoje, em tempo de paz, eu não consigo ser fiel a Deus em tão pequenas coisas, por que diante de um decreto de morte eu seria? É porque muitos de nós achamos que o poder está no conhecimento. No que eu sei, do que vai acontecer, então é só eu não tomar, é só eu ficar do lado certo. Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa ter o Espírito Santo e precisa ter o selo. Se você não tem o selo, não adianta você querer. E o Espírito Santo, de acordo com os Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz que ele só vai selar aqueles que se purificaram antes. E se purificaram de todo pecado conhecido. Não estou dizendo que você vai ser... Então quer dizer que eu não tenho mais nenhum pecado? Não é isso. Estou dizendo que tudo aquilo que você conhece que é pecado, que Deus te mostrou, você precisa confessar, se arrepender e abandonar. Então lá vai estar escrito arrependido, confessado e abandonado. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus vai continuar justificando o seu povo, mas não tem mais confissão de pecado, porque agora o seu povo já o aceitou e já se firmou na verdade. E firmar na verdade significa receber então o selo de Deus. Ele não volta mais atrás. Ele tomou a decisão e ele não volta mais atrás. Ele escolheu e decidiu, não por emoção, mas pela razão e pelo poder de experimentar o que Deus fez na vida dele por um tempo. Então nós precisamos entender que nós precisamos conviver com Deus nesses dias, para que nós possamos ter força para suportar o que virá em breve. Então virá a angústia de Jacó, que está descrita lá em Jeremias 30, versos 5 ao 7. E essa angústia de Jacó não vai ser igual para todos. A angústia de Jacó é de acordo com o relacionamento que cada um teve com Deus. Alguns tiveram mais relacionamento com Deus, então tem a sua fé mais firmada. Então a angústia deles será um pouco menor. Aqueles que tiveram menos relacionamento com Deus, a angústia será um pouco maior. É o que diz o Espírito de Profecia, tá ok? Depois, a angústia de Jacó, páginas 622 e 624 do Grande Conflito.
Jacó em angústia pelo pecado contra Esaú. Agora, só que coisa interessante. Jacó fica ali no Vale do Jaboque e ele agora vai lutar com quem? Com Deus. Oi, Má, tudo bem? Deus abençoe a Francislene, Fernando Lima, o Iremar. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha só, quando Jacó estava lutando ali com o anjo, que representa Jesus, né? Quando estava para amanhecer, o momento mais escuro da noite, né? A alva estava prestes a sair. Jesus disse para ele assim, eu preciso ir. Jacó então agarra ele e diz assim, não te soltarei se não me abençoares. A senhora faz um comentário que ela diz que se houvesse em Jacó algum tipo de presunção, ele teria sido fulminado naquele momento. Mas eu pergunto para você, quando é que Jacó foi perdoado? Não foi ali que Jacó foi perdoado. Jacó foi perdoado lá atrás, 20 anos atrás, e ele ficou com essa culpa carregando 20 anos, sem confiar no poder de Deus para perdoá-lo. Jacó perdoou ele lá, Deus perdoou Jacó lá atrás, quando ele teve aquele sonho. Ele sonhou que tinha uma escada que subia, ligava o céu à terra, e os anjos subiam entre ela, e aquela escada representa Jesus. E então, Jacó foi ali que recebeu, Deus ofereceu para ele o perdão pelo que ele tinha feito. Mas ele não entendeu. E aí ele viveu, né, todo aquele tempo, 20 anos, né, caindo em pecado e tal. E aí no Vale do Jaboque agora ele vai pedir para Deus abençoar. E olha que coisa interessante. Deus prometeu que Jacó, antes dele nascer, que ele seria o herdeiro das promessas e ele que receberia a bênção da primogenitura. E Deus falou isso para sua mãe, né, e falou também para Isaac. E aí olha o que aconteceu. Isaac, tem um detalhe ali muito interessante. Isaac pede para Esaú ir lá fazer o que para ele? Um ensopado, né? Falando, busca lá um animal, mata para mim. Não era verdura. Ele não foi caçar a verdura na horta. Olha só o glutão do Isaac, né? Comendo, pediu mais do que queria. Isso já mostra pra gente que ele não tinha uma controle sobre o seu apetite. E por isso estava ali fazendo algo que Deus não se agradava. Porque Deus tinha falado que o segundo é que dominaria. E Deus ia dar a bênção para o segundo e não para o primeiro. E agora a mãe de Jacó vendo aquilo que ela quer, fala assim, não, peraí, não pode. Deus falou que era você. E alguns ficam puxando sardinha para Isaac, outros puxando sardinha para a esposa de Isaac, né, para a mãe de Jacó. E achando que um está certo, outro está errado. A esposa estava querendo fazer a vontade de Deus. Porque Deus tinha dito que era Jacó que ia ser. Não é que ela tinha preferência, tem que ser. Não, é porque Deus tinha dito que ele seria. E aí agora Jacó segue os ditos da mulher, né, da mãe, ao invés de esperar em Deus, e vai enganar o seu pai. E quando ele vai enganar o seu pai, ele entra na sala, lá no quarto dele. E qual é a primeira pergunta que Isaac faz para Jacó? Pergunta, é você o meu filho? Esaú? E aí, quem é você? Quem é que está aí? E Jacó engana o pai e diz que é Esaú. E aí, Isaac pede para Jacó se aproximar e passa a mão no braço dele para ver se ele está vestido como Esaú. Depois, mais à frente, Isaac, convencido de que Jacó era Esaú, agora vai passar a bênção. E eles vão fazer um pacto. E esse pacto ele pede para Jacó colocar a mão aonde? Lá na coxa de Isaac para poder receber então a bênção. Quando nós vemos 20 anos depois, Jesus leva Jacó à mesma situação. Jesus pergunta na hora ali que Isaac clama, não sairei daqui se não me abençoares. E Jesus leva Jacó à mesma cena. Qual o seu nome? Pergunta para ele. Jacó. E agora ele admite, ele não diz que é Esaú. Ele diz que é Jacó. Que significa enganador, trapaceiro. E aí Jesus falou assim, agora você não é mais Jacó. Você agora é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. E aí Jesus faz outra coisa com Jacó. Ele vai e toca a coxa de Jacó.
como que se mostrando para Jacó, olha, o que você usurpou do seu pai lá atrás e não confiou em mim, eu teria te dado, sem você ter que fazer aquele pacto com o seu pai. O pacto é comigo. Então Jacó foi transformado pelo poder de Deus no seu caráter, mudou seu nome. E agora também Deus dá a bênção para ele, que Deus já tinha dado. Por isso, 20 anos ele foi bem abençoado. Deus deu a bênção para ele lá atrás, quando ele estava deitado naquela pedra e sonhou. E então Jacó agora é levado à mesma cena. E aquela angústia de Jacó não era por causa que ele estava com Deus. A angústia de Jacó era pelo exército que estava vindo. É pelo exército do seu irmão, Esaú. E vinha para quê? Para matá-lo. Matar ele e matar sua família. Aí Jacó pega e dispersa. Vai vocês para um lado e eu vou para o outro. E ele vai sozinho lutar com Deus. No tempo do fim, a angústia de Jacó para nós será a mesma coisa. A pergunta que eu faço para você: você hoje já confia no perdão de Deus que ele já te deu hoje? Você confessou e se arrependeu e Deus já te perdoou? Ou você ainda vai ficar lá na frente, será que ele perdoou? Será que ele perdoou? E você vai ainda ter que lutar com Deus. Deus quer te dar a bênção hoje e o perdão hoje. Não é lá na frente. Lá na frente é só o desafio que nós vamos todos passar, a prova. Então Deus está chamando você e eu para vivermos esse momento hoje. E aqueles que buscam essa angústia de alma, estão clamando e suspirando por causa das coisas erradas que nós estamos vendo no meio do nosso povo. Jacó carregava um remorso pelo pecado. Satanás criava culpa e incitava Esaú. Olha só, ele criava culpa em Jacó e incitava Esaú para ir atacar Jacó. Assim também no tempo do fim. Ele vai colocar peso sobre nossa mente e vai incitar a multidão para vir sobre nós no tempo do fim. Satanás fará o mesmo então com o povo de Deus. E ele sabe dos pecados de cada um de nós. Eu costumo dizer o seguinte: quando Satanás disser para você, olha o seu pecado, olha o seu passado, olha tudo isso, você como filho de Deus, fiel a Deus, fala assim, olha o seu futuro, infeliz. Eu tenho meu passado garantido e perdoado pelo poder de Deus e já tenho um futuro garantido. Mas você, testudo, que é Satanás, né? Eu estou com a testa grande aqui também, mas ela está sendo resolvida. Mas quando Satanás vier para você dizendo isso, você diga a ele, olha o seu futuro, o meu está garantido pelo poder de Deus, né? Então, vê os anjos, ele deduz que está encerrado o processo, porque ele vê os anjos protegendo os salvos. Olha que coisa linda, irmãos. Deus não vai nos abandonar. Os anjos vão estar ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todos os males. Então eles vão reclamar a promessa do Salvador, que está em Isaías 27, verso 5. Jacó estava arrependido e perdoado, e por isso foi poupado. Igualmente o povo de Deus nesse tempo também terá se arrependido e perdoado, e também serão poupados. Eles têm uma intuição da sua indignidade, mas não tem faltas nenhuma para revelar, porque Deus a apagou do céu e apagou da mente deles. Oi, Gessé, tudo bem? Seja bem-vindo. Irmão Chalegre também, seja bem-vindo. Ruber. Seus pecados examinados foram extinguidos no juízo. Deus apagou, acabou. E não podem trazer mais lembrança. Isso está lá em página 625 do Grande Conflito. Tá ok? O que nós temos que aprender com Jacó? O que nós podemos aprender? Primeiro, Deus não trata com o pecado livianamente. Portanto, se há algum pecado, por menor que seja, que você tem conhecimento, que o Espírito Santo já te mostrou, você precisa confessar, se arrepender e abandonar. Porque Deus não vai tratar o pecado de forma liviana. Ele é muito firme e certo nas coisas que faz. Pecados não confessados é vitória do inimigo. Eu vou repetir de novo. Pecados não confessados é vitória do inimigo. Abraço, Giana, para você também. Wesley também, um abraço. Tony, a Ellen. Quanto mais exaltada a posição, olha, isso é sério para nós. Quanto mais exaltada a posição, é mais ofensivo a Deus. Por isso, você que está aí me assistindo, que é líder de igreja, que é pastor de igreja, que é ancião de igreja, que é diácono, quanto mais exaltada a posição nossa, mais ofensivo é esse pecado diante de Deus. Vitória sobre o pecado é antes do tempo de angústia, viu, irmãos? Não tem vitória sobre o pecado depois do tempo de angústia. A vitória sobre o pecado é antes do tempo de angústia. Que nós precisamos conseguir isso, para poder ter o selo de Deus.
Muitos confessarão como Esaú e Judas. Sabe pelo quê? Pelo medo. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas... Oi, Cristiano, tudo bem? Muitas pessoas que estão agora querendo ir para o campo. Olha que coisa. Ai, agora nós vamos sair da cidade porque está complicado. Porque tem esse vírus aí, coronavírus. Irmãos, por medo não resolve nada. Muitos dos cristãos fugiram de Jerusalém na certeza de que não voltariam mais. E olha só que coisa interessante. O cerco de Jerusalém, quando o exército veio e cercou, e sem nenhum motivo eles foram embora, levou 3 anos e meio para eles voltarem. Eu pergunto a você, quanto que é 3 anos e meio? 1260 dias, isso mesmo. Oi, Evelyn, tudo bem? Adriana Vaz, tudo bem? Deus abençoe. Ney Vox, seja bem-vindo, Ney. Olha só, 3 anos e meio são 1260 dias. Você já parou quantas vezes aparece na Bíblia 1260 dias? Só, olha, Elias falou que não ia chover quanto tempo? 3 anos e meio, 1260 dias. Outra coisa, o ministério de João Batista durou quanto tempo? 3 anos e meio, 1260 dias. Outra coisa, Jesus começou seu ministério, foi batizado no começo da semana, no meio da semana ele foi morto, ou seja, 3 anos e meio, 1260 dias. Quando fechou a porta da graça, entre aspas, como povo, para os judeus? 1260 dias depois da morte de Cristo, que coincidiu com a morte de Estevão. Ali encerrou o processo de julgamento, entre aspas, como povo judeu. Não que era o julgamento do juízo, mas sim como eles agora não são mais a nação que Deus ia usar para terminar a obra. E agora, quando chega no tempo do fim, Deus também dá 1260 anos para iniciar o processo do tempo do fim com o povo de Deus. E no tempo no final dos 1260 anos, surge um povo, você e eu. Adventista do sétimo dia. Sabia que nós temos certidão de nascimento na Bíblia? E a certidão de nascimento é exatamente a grande decepção que aconteceu. E nós, como povo, agora somos chamados para terminar essa obra. Para chamar o povo para o arrependimento, a confissão dos seus pecados e preparar um povo para a vinda de Jesus e uma família pronta e de pé para testemunhar. Deus não rejeita... Opa, peraí. Pode ligar ali, irmão, por favor? Só um minutinho que acabou a energia do meu celular, do meu notebook. Pode tirar essa daí para isso aqui. É isso. Só um minutinho, gente, que acabou a bateria do meu notebook aqui. Então, olha só. Quando Deus agora termina a sua obra ali, agora então estão todos julgados, todos estão sentenciados. Por que ele não volta? Algumas pessoas pensam, será que Deus é sádico? Por que ele vai deixar o povo aqui? Se ele terminou o julgamento, ele não volta em seguida. Por que vocês acham? Pessoas, Esther Evangelista, Luciene, Mateus. Por que Jesus não volta se ele terminou a sua obra? Tem sempre uma aqui que... E é sempre o mesmo. Olha só, Deus terminou o seu processo de julgamento. Por que a gente fica aqui então na Terra? Existe um motivo para isso. Eu imagino a seguinte cena. Eu vou dizer como eu imagino, tá? Não significa que seja assim. Falo eu, não o Senhor. Vamos dizer assim, como Paulo diz, né? Eu imagino que quando Deus termina a sua obra, e ele diz, está feito, continue o justo com a prática da justiça e o ímpio com a prática da impiedade. Eu termino que as vestes sacerdotais são tiradas, então é colocado sobre ele outras vestes que não são mais sacerdotais. E eu imagino Cristo chamando todo o universo. E eu imagino que todo o universo vai estar atento para esse momento agora. Porque todo mundo está na expectativa do encerramento desse processo e de Deus vir buscar esse povo e resgatar esse povo e voltar a toda a harmonia que havia no universo. Eu imagino então que Deus nesse momento, Jesus nesse momento, ele abre os seus braços e diz: mundos não caídos que nunca viram e nunca participaram do pecado. Tem um texto na Bíblia que muitos de nós aplicamos como sendo: oi Camila, tudo bem?
aplicamos como sendo coisas que nós vamos ver daqui quando chegarmos no céu. Eu queria que você olhasse esse texto da Bíblia do inverso, do céu para a terra. Então, da terra para o céu, esse texto diz assim: o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Essa é a visão humana. Então, a nossa visão humana olha daqui para o céu e fala assim: então é rua de ouro, palácio de cristal, jardins, tudo bem arrumado, vida eterna. E a gente olha daqui para o céu. Eu queria que você imaginasse esse verso agora como cidadão do céu e como participante da Assembleia Universal dos Santos, dos salvos. Quando Cristo terminar essa obra, ele diz assim: está feito. Continue justo na prática da justiça, ímpio na prática da impiedade. Ele chama todo o universo que está expectante e olhando para ele. E ele diz: o que vocês nunca viram, o que vocês nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de vocês, é o que os meus filhos, Maria, Alan, Marcos, Camila, Elias, Kedson, vão fazer lá na terra, com um corpo corruptível, para reivindicar o meu caráter. Eles vão provar que a acusação de Satanás não tem fundamento. E Deus diz então: estes são os meus filhos amados em quem me comprazo. Eles não vão ceder. E sabe o que Deus faz agora? Deus mostra para todo o universo. Liberta Satanás da cortina que nos separa do visível para o invisível e entrega os seus filhos. Pode tentá-los. Eles não cederão. Já passou para imaginar isso, irmão? Deus olhando do céu e todos nós aqui participando disso, e Deus olha, e o universo inteiro olha com toda expectativa, e aquilo que nunca o universo viu, nunca sentiu, nunca ouviu, nunca veio a sua visão, eles vão ver agora um homem num corpo corruptível, no pior momento da história, no pior momento da corrupção humana, do pecado, da degradação humana, da impiedade. Deus vai ter uns filhos nesse pior momento que vai reivindicar o seu caráter. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é para mim e para você. Se você está vivendo nesse tempo hoje, isso é para mim e para você. Deus está olhando e esperando que você e eu sejamos essa plateia, esse grupo de testemunhas que vai reivindicar o caráter de Deus. Então, vamos lá seguir. Poucos entre nós sabem o que é lutar com Deus. Jacó lutou com Deus. Você sabe o que é lutar com Deus? Jacó prevaleceu porque ele era perseverante. E aqueles que vão perseverar também no tempo do fim, a Bíblia diz assim: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos. Né? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O Espírito de Profecia. Agora vocês veem que hoje o Espírito de Profecia é deixado de lado. É uma escritora norte-americana, uma senhorinha que viveu muito tempo, que foi iluminada por Deus. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Nós temos que entender que o que Deus mostrou para nós como povo é o melhor para nós. É o melhor. Nós temos manual para tudo. Nós temos manual para os jovens. Que igreja tem isso? Nós temos manual para a família. Nós temos manual para educação de filho. Nós temos manual para esposo, manual para esposa, manual de construção. Nós temos manual de profecias. Que igreja tem isso, irmãos? Nossa igreja tem tudo isso. Essa é a igreja verdadeira de Deus. E ela vai triunfar pelo poder de Deus. E Deus está chamando você para fazer parte desse povo. Sua vitória é uma prova do poder da oração, irmãos. A vitória de Jacó foi uma prova do poder da oração. E muitas pessoas hoje não sabem mais o que é orar. Não ora a Deus. Ora para o café, para o almoço, para a janta e esquece o que é orar. Orar é abrir o nosso coração para Deus e conviver com Ele diariamente. Contar a Ele nossas angústias, abrir o nosso coração para Ele. Todos que assim procedem serão vitoriosos. Irmãos, busque a Deus em oração. Lutar com Deus, poucos sabem o que é isso. Buscar a Deus com contrição de alma. Ou você vai ser destruído pela rocha que virá sobre você, ou você vai estar de pé construindo a sua força pelo poder que é a rocha que está sobre você. Nós precisamos esmagar o nosso eu para que nós possamos ter essa rocha dominando sobre nós. Jacó podia evitar aquela angústia? Será que ele podia? Podia. Lá em Gênesis 28, 10 a 14, diz que Deus ofereceu para ele ali o perdão naquela visão que nós já passei para vocês, na visão que
que ele teve, o sonho que ele teve lá da escada, né? Agora, olha o que diz na página 627 do Grande Conflito, capítulo 39. Oi, Eriane, tudo bem? Olha só o que diz aqui. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos a uma agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia. Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé, que as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Então, olha só, você vai ter uma pressão muito grande para exercer essa fé. Deus está chamando você para exercer essa fé hoje. Você sabia que Deus quer sustentar o seu povo? Irmãos, o que sustenta o povo de Deus não é mamão, não é o sistema que está aí no mundo, não. O que sustenta o povo de Deus é o próprio Deus. Mas muitos acham assim, como o povo de Israel, né? Será possível Deus montar uma mesa para a gente no deserto? E isso hoje tem a ver relação diretamente em vir mudar-se para o campo. Como é que Deus vai sustentar? Como é que você vai sobreviver? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje. É pelo poder do mesmo Deus que sustentou o povo de Israel no deserto. É assim. E Deus está chamando você e eu para a mesma coisa. Para viver essa experiência com Deus. Olá, Luiz Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo, tá bom? Então vamos lá. Então agora é o tempo de familiarizar-se com Deus. Devemos nos familiarizar com Deus agora, viver as experiências de fé com Deus agora. Deus está treinando o seu povo hoje. Devemos ter orações sinceras e fervorosas. A comunhão é superior a tudo que é material. Você tem comunhão com Deus? Eu acho interessante que muitas vezes a gente transforma a oração, eu estava falando isso com o povo aqui no nosso culto, a gente transforma a oração em amuleto. Então alguns usam pé de coelho, outros ferradura, outros tem outras coisas mais para usar como amuleto. Mas alguns usam a oração de amuleto. Por exemplo, você vai sair para viajar, você vai daqui para uns 100 km de distância, você faz oração. Mas se você sai daqui para ir ali na esquina, você não ora. É como se você dissesse assim, olha, eu dependo para Deus para ir para lá, mas daqui eu dou um jeito, aqui eu me viro. Então, veja, nós precisamos buscar isso em Deus. Ser dependente de Deus a todo tempo, a todo momento. Não precisamos entrar em pânico, irmãos. Nós estamos dizendo, Deus está nos dando só sinais de que o que em breve vai acontecer. O homem não tem poder sobre essas coisas. Mas aqueles que estiverem fundamentados em Deus vão continuar firmes e vão ficar de pé. E eu oro a Deus para que você esteja dentro desse grupo. Devemos tomar tempo para orar. Poucos têm buscado a Deus em oração. Em seu amor, Deus pode tirar os nossos ídolos. Muitos de nós temos ídolos. A gente, não, eu sou adventista, eu não tenho ídolo nenhum. Mas muitos de nós temos ídolos. Eu sempre, quando faço semana de oração nas igrejas, eu começo com um desafio. São 5 desafios. Eu vou mostrar, falando esse desafio para você. Você que já viu alguns desses desafios, você também pode passar. Oi, Luiz Henrique, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Eneide, tá bom? Deus abençoe. Já estive pregando na igreja lá da Eneide. A Rosana Barbosa, Deus abençoe. Oi, Marangoni, tudo bem? Tá aí na Itália, né? Se cuida aí, meu amigo. Você tá em Portugal. Não sei se você tá em Portugal ou tá na Itália. Deus abençoe vocês aí, viu? Mas olha só. Muitos de nós achamos que temos uma experiência com Deus. E achamos que o que já tem já é suficiente. A gente precisa entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus requer uma comunhão plena entre nós. Como é que nós temos ídolos hoje? Vou fazer os 5 desafios que eu falei para vocês. E normalmente eu faço isso no sábado. Então já começa já naquele sábado o desafio. O primeiro desafio, o pessoal já fica meio assim, já aquele burburinho dentro da igreja. Você tem algum ídolo que você adora hoje? Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos ver o que diz lá em 2 Pedro. Capítulo 2. Verso 20. Antes de ler o que está escrito ali... Oi, Débora, tudo bem? Saudade de você, Débora. Quando a gente estudou lá no Rosolém juntos, né? Que Deus abençoe você, viu? Olha só.
Eu vou explicar primeiro o versículo antes de ler. Toda vez que um rei ia lutar com outro reino, então iam dois reis. E o rei que vencia o outro rei, normalmente ele matava o rei. Mas às vezes, esse rei não era morto. E às vezes esse rei que não era morto, que foi vencido, se tornava agora escravo desse rei que venceu. Então, quando eu ia para a batalha, aquele povo que era vencido ou era morto, ou se tornava às vezes escravo do povo que venceu. Então, de quem eu sou vencido, eu me torno escravo. Então, agora vamos ler o que Pedro escreveu aqui. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal se faz o que aí? Escravo. Então, assim, se eu sou vencido por um poder maior, pelo rei, eu me torno escravo desse rei. Oi, Juraci, tudo bom, meu querido? Saudade de você, meu amigo. Então, olha só, o que Pedro está descrevendo aqui? Se eu tiver algo na minha vida que eu não consigo vencer, eu me torno escravo e servo desse. E como é que se chama isso que eu sou vencido? Baal. Então eu vou ver se você hoje, só um teste para você, se você tem algum Baal que você adora hoje, que você é vencido. Eu vou falar só sobre 5 só. Mas pode ter mais outras coisas que não vai estar aparecendo aqui, mas você que vai imaginar o que é que está te deixando perder essa batalha. Olha só. Primeiro desafio. O que você acha de essa semana, começar de hoje até sábado, você ficar uma semana sem televisão, sem internet, sem Facebook e sem WhatsApp? Mas você pode usar se você usa para trabalho. O que você acha? Você conseguiria? Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio. O que você acha de você ficar sem nenhuma música de espécie alguma? Eu vou te liberar aí, essa semana, um assado de soja, que as pessoas não gostam, né? Que é o inário. Você pode ouvir, mas não é todo o tempo. E depois eu explico por quê. Então, primeiro desafio, sem internet, sem televisão. Segundo desafio, sem música de espécie alguma. Terceiro desafio. O que você acha de você ficar uma semana sem alimento, carne ou estimulante? Esse é o terceiro. Tudo bom, Valéria? Quarto desafio. O que você acha de ficar uma semana sem doce de espécie alguma? Então, primeiro desafio, sem televisão, sem internet, sem Facebook, WhatsApp. Segundo desafio, você ficar sem música, escutando música por aí. Terceiro desafio, você não se alimentar de carne ou derivados. Isso inclui carne de peixe, porque o pessoal acha que peixe não é carne, né? Todo tipo de carne. Quarto desafio, você sem ficar sem refrigerante, doces ou açúcares. Aí ele falou assim, não, mas peraí, como é que eu faço agora? O que eu vou fazer sábado à noite? Sem ligar a televisão? O que eu vou fazer amanhã em casa, o dia inteiro, todo mundo em casa fechado agora e ninguém pode sair, a gente está enclausurado e agora sem televisão? Como é que eu vou fazer sem videogame? Mas tem um desafio maior ainda. O quinto é o pior de todos. Então, uma semana sem televisão, internet, Facebook, WhatsApp. Presidente de casa vai ser difícil, né? Segundo, sem música. Terceiro, sem carne e derivados. Quarto, sem doces e açúcares. Quinto desafio. E o quinto desafio já começou lá no primeiro já. Sabe por quê? Porque ele é o mais difícil de todos. A gente faz sem saber. A gente nem imagina que está fazendo e quando vê já está fazendo. O que você acha de você ficar uma semana sem crítica? Sem você criticar ninguém. E talvez você já começou, quando eu comecei a fazer o desafio, você começou a criticar. Lá vem ele com história. Já começou a crítica. Eu não estou falando isso para você, você tem que fazer, você não é obrigado a fazer. Você faz se você quiser. Eu só estou te mostrando que existem Baals hoje no nosso meio. E a gente acha que não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que de quem eu sou vencido, esse eu me torno escravo. Se eu não consigo vencer a televisão, se eu não consigo vencer o WhatsApp, o Facebook, se eu não consigo vencer a música, se eu não consigo vencer a carne, o açúcar e a crítica, eu tenho um Deus que domina sobre mim. E eu me torno escravo dele.
E aí não posso ser servo de Deus. Então, irmãos, agora olha que coisa interessante. Quantos de vocês estão se preparando para ir para o céu? Tem aqui 31 pessoas assistindo aqui pela internet e tem mais um grupo aqui dentro. Eu vou pedir perguntar para os de fora e os de dentro e os de fora. Quantos de vocês que estão aqui estão se preparando para ir para o céu? Levanta a mão. Não é uma benção? Todo mundo, né? Se preparando para ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Agora eu pergunto para vocês. Você que está se preparando para ir para o céu. Qual dessas 5 coisas tem lá? Só para você pensar. Tem televisão? WhatsApp? Facebook? Será que tem essas músicas que a gente ouve aqui hoje? Lá tem louvor. Será que tem essas músicas que a gente está ouvindo hoje? Será que tem churrasco lá no céu? Será que tem açúcar? Será que tem crítica no céu? Então, se eu estou me preparando para ir para lá, é bom que eu já comece a abandonar esse tipo de coisa. É bom que eu comece a me preparar, porque senão o céu vai ser um lugar ruim. A pessoa chega lá no céu e fala assim, olha, tá tudo bom, tá tudo delicioso, mas onde é que fica a geladeira da Coca-Cola? Onde é que fica a carne assada? Tô afim de uma carninha, um churrasquinho aí, como é que fica? Aí eu fico imaginando, né, o anjo fala assim, ó, tem carne assada. Mas que maravilha, agora ficou perfeito o céu então. Tem churrasco? Tem, lá embaixo. Quer descer? Tá tudo queimando lá embaixo. E eu não quero. Irmãos, eu tô falando isso de forma lúdica só para você entender. Nós precisamos entender que tem muitos Baals hoje no nosso meio, no meio do nosso povo. Coisas que estão nos dominando e que estão nos fazendo escravos do sistema. E Deus quer nos libertar dessa escravidão. Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda, Luciano também. Deus abençoe, viu? Olha só o que diz aqui em páginas 628 e 629. Nós estamos estudando o Grande Conflito, capítulo 39. Aproxima-se o tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. Olha, que texto maravilhoso, irmãos. E eu vou dizer para você que esse texto aqui não é perfeccionista. Esse texto está dizendo aqui que é claro. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado e pela fé no sangue expiatório de Cristo. Então, Deus nos convida a unir a Ele. Então você pode ir lá e estudar sobre... Olha, a Luciene está dizendo que vai fazer essa semana o desafio. Que Deus abençoe, viu, Luciene? Que Deus abençoe mesmo. Então, Ele nos convida a nos unir a Ele, a ligar a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, a nossa indignidade aos seus méritos. Não está em mim, está em Cristo. Como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso é o poder que nos dá para seguir em frente. Ninguém adia essa obra, isso é sério, hein? Ninguém adia essa obra sem perigo de vida à sua alma. Se você ficar adiando para alcançar essa vitória em Cristo, você corre um risco de se perder. Ninguém adia essa obra e Deus está nos chamando para esta vitória. Esta igreja tem uma mensagem que não é preparação para sepultura. Tem alguns hinos do nosso cenário que são interessantes, mas hoje eles não farão nenhum sentido quando estivermos vivendo o tempo dele, e também não fará nenhum sentido para aqueles que hoje já estão vivendo essa mensagem. O foco adventista não é preparar um povo para a morte e para a sepultura. O foco adventista é preparar você e eu para sermos transladados. Esse é o foco do adventismo. O foco do adventismo não é morte. Nós podemos até morrer, mas vamos morrer por um acidente de percurso. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso eu ouvi de um amigo meu muito interessante. Olha, se você ouvir por aí que o Odair morreu, vai ser uma notícia para mim, vai ser muito triste. Mas se você diz aí, se tem um cara como esse meu amigo e eu também, né? Esse pastor meu amigo diz que quer ver a volta de Jesus, esse cara também sou eu. Gostaria muito de ver Jesus voltar. Então, se eu morrer por aí, é por um acidente de percurso. E eu acho que nós precisamos entender
que o tempo que nós estamos vivendo é para transladação. O povo tem que se preparar, não é para sepultura. Então alguns hinos que nós cantamos já não faz nem mais sentido. Você quer ver um hino que o foco não é transladação, é sepultura? Ou seja, é um povo que cantou, viveu aquele tempo, mas ele não tinha um foco em ver Jesus voltar na geração deles. E isso é que levanta a nossa crista, levanta a nossa moral. Você quer ver um hino que a gente canta aqui? Eu faz tempo que eu não canto esse hino, né? Mas já vi cantar. Na minha infância eu cantei muito esse hino. Eu sou ruim de voz, eu desafino até batendo palma. Tem um hino que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte... Olha o foco na sepultura. Quando a morte ao teu lado chegar, oi filho, você vai morrer mesmo. Deus não está chamando você para se focar na sepultura. Isso é evangélico. Evangélico está... Olha, eu vou dizer para você, evangélico está preparando um povo para morrer. E vai morrer salvo. Não pense você que eles não vão ser salvos. Muitos deles serão salvos. Porque eles são fiéis à luz que têm. Agora, eu e você recebemos uma luz para iluminar esse povo, para mostrar para eles o tempo que nós vivemos. O nosso foco não é sepultura. Também não vai fazer nenhum sentido cantar esse hino em plena chuva serôdia. Já tem um hino que a gente canta aí na nossa sinologia. E longe de mim está fazendo crítica à sinologia, por favor, né? Eu estou falando que o tempo que nós estamos vivendo já não vai fazer mais sentido cantar esse hino. Vivifica tua igreja. Como? Se o Espírito Santo foi derramado em plenitude, a igreja está vivificada, está dando alto clamor, está pregando, anunciando, vivendo essa mensagem. Como Deus vai derramar mais? Ele já está derramando em plenitude. Então não faz sentido cantar esse hino lá naquele tempo. Agora, eu me lembro da minha infância que tinha um hino que a gente cantava muito e hoje canta-se pouco. É o 134 do nosso cenário. Servo de Deus, na minha época não era nem trombeta, era buzina. A trombeta tocar. Breve Jesus voltará. Eu pergunto para você que está me assistindo, você acredita que Jesus voltará em breve? Ou será que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz? O Senhor tarde virá. Não vai ser agora não, vai demorar muito. E eu digo para você, na força da profecia e da palavra de Deus, que nós estamos vivendo no limiar do momento da vinda de Cristo. E Ele está prestes a nos buscar. E Ele virá para nos buscar em breve, muito breve. Então, prepare-se. Busque o Senhor enquanto é tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque em breve a porta da graça vai se fechar. E em breve muitos estarão com seu destino definido. E não haverá mais mudança. Depois de definido, não tem mais mudança. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. A buscar a Deus intensamente. Sabe, eu tenho um filho, vou chamar ele aqui. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, filho. Filho, vem cá com o papai. Ficou com vergonha e correu. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes eu saio para pregar e vou ficar fora. E eu fico com saudade deles. Não tem outro ali. Vem cá, Dana, vem cá com o papai, vem. Vai lá, leva a bola. Vem cá com o papai, vem cá. Leva lá a bola pro papai. E sabe, muitas vezes que eu saio Ai, papai tá chamando. e volto para casa. Ah, que coisa mais gostosa. Dá um tchau, tchau ali, dá um tchau, tchau. Dá um tchau, tchau. Esse aqui é o Daniel, é o Dandan. E às vezes eu saio de casa e eu fico com a saudade de voltar para casa com os meus filhos para poder dar um abraço neles. E às vezes eu chego em casa e eu abaixo e o Pedrinho e o Daniel vêm correndo para me dar um abraço. Coisa gostosa. Como é bom isso, irmãos. É maravilhoso. Agora o Pedrinho perdeu a vergonha porque o irmão dele veio. Né? Tem um vergonhoso e um sem vergonha. Vira um pouquinho para cá, irmão, por favor, para aparecer os dois. Isso. Sabe, irmãos, eu sei que o tempo de angústia está prestes a vir. Muitos já estão angustiosos hoje. Mas esses dois aqui estão em paz. Estão tranquilos. Eles não se preocupam com o alimento. Eles não se preocupam com a casa. Eles não se preocupam com o vestuário. Eles não se preocupam com nada. Eles só querem estar perto do pai e da mãe.
Eu faço uma pergunta para você. O nosso Pai está com muita saudade de nós. Ele não vê a hora de nos abraçar. Esse momento que nós vamos passar é um curto pedacinho de tempo que nós vamos passar para reivindicar o caráter de Deus. E em breve Ele vai abrir os braços e vai dizer: bem-vindos, filhos queridos. Vamos entrar? A festa já está pronta. A mesa já está pronta. Deus está nos chamando. Você confia em Deus? Deus nos chama para confiar nele, assim como esses pequenos aqui confiam no seu Pai. Eu queria fazer uma oração para você e para sua família. E mesmo nesse tempo de angústia que nós estamos vivendo hoje, Deus tem um oásis para o seu povo. Deus tem uma mensagem de conforto. Deus tem paz para você desfrutar. E alegria para você viver, mesmo nesse mundo de caos. Sabe por quê? Eu queria encerrar com Lucas capítulo 25. Lucas capítulo 25 diz o seguinte. Não tem problema. Criança se diverte, né? Lá diz assim, que quando todo mundo estiver em angústia, todos vão olhar para a esquerda, para a direita, para trás e para frente, e não vai haver saída nenhuma. E haverá um povo. Então todo o povo em angústia, olhando depressivamente, porque quando a gente está depressivo a gente abaixa a nossa cabeça, é o que está descrito lá em Lucas 25, 21. Diz que haverá um povo que vai dizer o seguinte: há uma saída, não é nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. E esse povo vai dizer: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, para que você possa levantar as suas cabeças no caos que nós estamos vendo hoje e dizer: eis que a nossa redenção está próxima. Alegrai-vos, filhos de Sião, porque o nosso Senhor em breve virá para nos buscar. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência em participar aqui conosco. Tá bom? Eu gostaria de orar com todos vocês agora. Nós vamos ajoelhar aqui e vamos orar. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor, por participar e fazer parte de um povo que não precisa estar em trevas, em angústia e nem, Senhor, em desespero. Nós fazemos parte de um povo que Deus deu uma mensagem e que tem domínio sobre o futuro, porque sabe o que virá e sabe como acontecerá em cada detalhe. E por isso, como um povo pronto e preparado, nós nos alegramos em participar dessa mensagem e deste tempo, porque sabemos, de acordo com a Tua palavra, que está chegando a hora do nosso Senhor vir nos buscar. Que o Senhor abençoe os lares aqui representados, as famílias aqui representadas, a todos aqueles que participaram assistindo essa live. Que o Senhor use, Senhor, esses momentos para que nós possamos ter uma reflexão e olhar como está a nossa vida e como devemos nos preparar e adequar para o céu. Abençoe os lares, os sacerdotes, abençoe a tarde de cada um deste sábado. Te damos graças pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir um negócio para você que está aí assistindo aí. Está aí assistindo ao vivo. Os que estão aqui também vão fazer. Olha bem de frente para o seu amigo que está aí na sua frente. Eu vou fazer aqui para você. E você vai repetir comigo. Que no céu, repetiu aí? Que no céu você seja bem mais bonitinho do que aqui na terra. Que Deus abençoe você e dê a você um feliz sábado e até a próxima. Até logo, irmãos.